Já fazem alguns dias que eu peguei a nova Nikon ZR e eu queria falar um pouco mais sobre essa câmera aqui com vocês, já que eu não fico tão animado com uma câmera assim desde que eu comprei a Red Komodo. Mas é claro que, como todas as câmeras, ela tem seus pontos positivos e negativos. E antes da gente começar, eu queria falar duas coisas. Primeiro, esse review aqui não é definitivo. Eu acabei de comprar a câmera, fazem menos de 60 dias. Então tem muita coisa para aprender, muita coisa para testar. Eu só queria compartilhar mesmo com vocês quais foram as minhas primeiras impressões com a câmera. Segundo, eu não vou fazer você comprar essa câmera. Então assim, muita gente tá me mandando mensagem perguntando se eles devem escolher a ZR, ou a 7.5, ou a FX3. Cara, eu tô dando as minhas primeiras impressões sobre a câmera aqui. Tenta ver outros vídeos de outras câmeras que você também tá interessado em comprar e ver o que vai encaixar melhor no seu workflow. As minhas principais câmeras hoje são a FX6 e a FX3. Apesar da ZR estar mais ou menos no mesmo patamar dessas duas outras câmeras, eu vou tentar não comparar muito, já que a FX3 e a FX6 são um pouco mais antigas que a ZR e também são mais caras, tá? Eu posso fazer um vídeo depois comparando lado a lado a FX3 e a ZR, que eu acho que vai ser muito interessante da gente ver. Mas vamos deixar para outro vídeo, vamos focar na ZR nesse aqui. Uma coisa que me surpreendeu bastante na ZR foi como ela performa em low light. Na maioria dos testes que eu fiz, eu usei o R3D, que é o formato em RAW da Red. E para ser sincero, eu esperava muito mais ruído e uma imagem muito mais difícil de trabalhar, como era na Red Komodo, por exemplo. Para vocês entenderem melhor, então, e já não sair comentando aqui embaixo que a FX3 grava em 2800 limpo, quase sem nada de ruído, que é verdade, é o seguinte: quando você grava em RAW, você não tem o redutor de ruído dentro da câmera. A FX3 e a FX6 tem. Então é normal que uma imagem em RAW vá ter mais ruído mesmo. Um teste que você pode fazer é simplesmente gravar em ProRes RAW usando o Ninja V direto na sua FX3. É uma imagem muito ruim de trabalhar e cheia de ruído. Na maioria dos testes que eu fiz em low light na ZR, eu tive que acabar usando Noise Reduction. Mas foi mais por estética mesmo, não foi nada que ficasse impossível de usar a imagem. Bom, para vocês terem uma ideia então, aqui está a mesma cena em RAW, sem o redutor de ruído e com o redutor de ruído. Mas como vocês podem ver aqui, ela ainda assim entrega uma imagem muito limpa no segundo ISO de base, que é 6400. Vamos falar um pouco sobre o corpo da nova Nikon ZR. Vamos começar pela tela. É uma tela bem grande, são 4 polegadas e 1000 nits. Toda vez que eu pego uma outra câmera, eu vejo o quão bom é ter uma tela desse tamanho. E se você, como eu, odeia carregar monitor externo, bateria extra, esse com certeza é um ponto muito positivo para a Nikon ZR. Uma coisa que eu não gostei tanto foi ter um micro HDMI. Ele é realmente mais frágil. Mas quando você coloca uma cage, como essa aqui da Small Rig, por exemplo, você tem a opção de colocar uma travinha ali no cabinho HDMI, assim você tem mais tranquilidade na hora de montar seu rig. Bom, a bateria da ZR até que dura muito bem. É difícil mensurar e saber quanto tempo cada bateria vai durar, já que vai depender muito do jeito que você usa a câmera e fatores externos, como a temperatura, por exemplo. Mas eu acredito que com 4 baterias e um carregador duplo, vai ser mais que o suficiente. Falando de bateria, vocês já devem ter visto que os cartões de memória da ZR vão no mesmo compartimento da bateria. Então tem que ficar sempre esperto. Na hora de montar seu rig, toma cuidado para você não bloquear a tampinha da bateria ali, senão você vai ter que desmontar o rig toda hora que tiver que trocar de cartão ou de bateria. A ZR usa o cartão CF Express Type B e microSD. Uma escolha meio estranha colocar o microSD numa câmera dessa, mas eu acabo usando o microSD para vídeos que não são em RAW e para fotos também. Outro ponto que eu queria trazer é a empunhadura da ZR. É quase inexistente na real. Então assim, eu aconselho vocês a pegar sim uma cage que vai adicionar empunhadura. Tanto a cage da Small Rig quanto a da Tilta colocam uma empunhadura na lateral ali que vai ajudar muito, principalmente no pulso, se você estiver usando uma lente muito pesada. Uma coisa que a Nikon poderia ter colocado na nova ZR são as duas roscas na parte de baixo da câmera, como a Sony fez com a FX2, por exemplo. Acredito que era uma coisa tão simples de se fazer, mas que ia ajudar muito em alguns trabalhos. Na minha visão, a ZR é uma ótima câmera para quem quer entrar no ecossistema da Red sem ter que pagar o valor inteiro de uma Red. Com o mesmo perfil de cor das câmeras maiores da Red, você pode usar a ZR como uma câmera B ou C ao lado de uma Raptor ou de uma Komodo, por exemplo. Tem muita gente que já está fazendo isso e os resultados estão excelentes. Bom, sobre o preço da ZR então, eu paguei 2.500 € na minha aqui na Europa
mas já vi que teve algumas promoções no Natal. Então se você ficar de olho, talvez você consiga aproveitar algumas promoções e pegar a sua um pouco mais barato. Porém, o preço da ZR não é a única coisa que você tem que levar em consideração, principalmente se você for gravar em RAW. O tamanho dos arquivos é ridiculamente grande. Só para você entender o tamanho do buraco que você está entrando. Um clipe de 30 segundos em Red RAW 6K 24 fps vai pesar mais ou menos aí 6 GB. Então faz as contas aí e tenta entender mais ou menos quanto que você vai gastar de cartão de memória e SSD baseado no que você vai gravar. Um dos motivos que me fizeram comprar a nova Nikon foi a opção de você usar o adaptador e usar lentes Sony. Nesse adaptador você tem controle total sobre as lentes da Sony, principalmente o autofoco contínuo, que me surpreendeu bastante. Tá funcionando tão bem que eu não senti necessidade nenhuma de comprar lentes Nikon ainda. Mas assim, no final do dia ainda é o adaptador e às vezes tem alguns problemas. O que acontece comigo geralmente é o seguinte, a câmera entra em standby, eu aperto qualquer botão para fazer a câmera acordar e quando ela acorda, o adaptador para de funcionar. Então eu tenho que desligar e ligar a câmera novamente. Mas na ZR isso não é um problema tão grande, porque ela liga e desliga muito rápido. Outra coisa que eu tô curtindo bastante na Nikon também é a opção dela gravar áudio em 32-bit interno. Então você vai ter muito mais tranquilidade na hora de captar seus áudios. Ainda mais se for áudio de ambiência, por exemplo. Só para vocês entenderem então, tô fazendo um teste aqui. Esse é o microfone, vocês estão ouvindo direto do microfone. Agora eu vou cortar para FX3, esse é o microfone da FX3. E agora eu vou cortar para Nikon ZR, esse é o microfone da nova Nikon ZR. E só para ficar claro que as duas câmeras estão um do lado da outra. E para um microfone direto no corpo da câmera, não é nada mal. Uma coisa que me desanimou bastante na câmera foi o aplicativo da Nikon, que é horrível. Ele é super instável, ele é super limitado e você não consegue acessar as principais configurações da câmera. Não dá para usar, ele é completamente fora de cogitação. Se você já usou o da Sony é excelente comparado ao da Nikon. Então se tiver alguém da Nikon ouvindo isso, por favor, melhorem esse aplicativo. Bom, agora eu vou falar de alguns pontos que eu gostaria muito que a Nikon conseguisse arrumar através de um software update ou alguma coisa do tipo. Eu sei que é meio complicado, mas eu espero que eles escutem as pessoas que compraram a câmera e que usam ela diariamente. Bom, a primeira coisa é que eu gostaria muito que tivesse de-squeeze anamórfico dentro da câmera. Com uma baita tela dessa, a Nikon não ter o de-squeeze anamórfico, sei lá, pra mim não faz muito sentido. Eu não sou nenhum engenheiro de software, mas eu acho que é uma alteração muito simples de se fazer. Outra coisa, por favor, arrumem o Focus Peaking em todas as resoluções do Red RAW, porque o Focus Peaking não funciona em alguma das resoluções. Eu não sei porquê, tomara que eles arrumem isso nas próximas atualizações de firmware. Outra coisa que seria excelente seriam mais opções de compressão em Red RAW. A Komodo, por exemplo, tem 4 modos de compressão, o com mais qualidade e maiores arquivos e o com menor qualidade e menores arquivos. Então ter essa opção de escolher seria excelente. Bom, e por último, talvez eu esteja indo um pouco longe com esse aqui, mas eu gostaria muito que a ZR tivesse OpenGate. Com essa qualidade de imagem, com essa qualidade de cor, ter a opção de gravar em OpenGate seria excelente. Fora isso, eu tô bem impressionado com a nova Nikon. É uma baita câmera, muita qualidade de imagem, as cores são excelentes, é um arquivo que tem muita latitude para você fazer o grade e é isso, é um custo-benefício excelente. A minha ideia é fazer uma série de vídeos me aprofundando um pouco mais sobre a Nikon ZR. Então se você tiver qualquer outra dúvida, deixa aqui nos comentários que talvez eu possa te ajudar. Ah, e não esquece de se inscrever aqui no canal e de me seguir lá no Instagram. Valeu!